E aí, rapaziada, fazendo mais um vídeo daqueles de tutorial de speedrun, né? Ahn, Hoje eu vou mostrar o Sewer Skip. Não vou mostrar Sewer Skip mais Gascoigne, igual como eu fiz no vídeo da Ron, que eu mostrei o Lunarium Skip e mais a boss fight, né? Porque o Sewer Skip ele tem muitas particularidades que eu preciso explicar. Tá, mata os cachorros pra você se preocupar menos, né? E até o barulho pode desconcentrar quando você estiver praticando para aprender. Tá, esse cachorro aqui ele pode te derrubar da cerca, então primeiro pratica sem ele, matando ele, né? Esse cachorro sai da jaula, ele pode quebrar as caixas que você precisa e te atacar. Esse aqui também. Esse aqui você vem, quando você estiver fazendo run, né? Você vai vir aqui e vai bater. Você já quebra a caixa, o caixão que tá impedindo, né? E você matar ele. Não venha por aqui, porque senão você vai quebrar as caixas. Você precisa dessas caixas para subir. Tá, aqui começa um pouquinho das particularidades desse lugar. Tá vendo? A colisão desse negócio é meio estranha. Ó, tá vendo como ele tá afundando? Ó. Ele fica abaixo, tá vendo? Então você tem que ter cuidado quando você for correr. Porque, ó, eu quero mostrar e ele não tá fazendo. Ó, se ele estiver correndo assim, você não vai pular alto o suficiente. E você vai pular abaixo e vai quebrar as caixas. Você não quer isso. Você quer que ele esteja assim, ó, dessa forma. Correndo em cima da caixa, bonitinho, tá vendo? E nesse ponto que ele tá tipo deslizando. Ó, começou a deslizar pra direita, você pula. Tá vendo? Tem uma opção. Tá. O que eu queria mostrar pra vocês é. No meio do. Você pode pular e ficar no meio do caminho. Não sei. Eu tô tentando mostrar, não tô conseguindo. Você pode ficar no meio do caminho. Que tem uma colisão. Ó, essa colisão aqui. Que supostamente é a colisão que te impede de ir lá pra cima. Você ficar aqui não é altura suficiente. Você tem que ficar em cima desse degrau aqui. Você tem que ficar aqui em cima. Se você ficar aí aqui, é só correr e pular para longe. É muito raro você quebrar as caixas quando você pula dali, beleza? Só ter cuidado na direção. Tá. Vamos voltar lá para cima. Ó, isso daí também pode acontecer, porque eu pulei muito rápido. Esperei tempo suficiente. Tá. Beleza, próxima parte do setup. Tá vendo como tem uma pedra, um pedaço de pedra destacado? Um pedaço de pedrinha aqui destacado no ar. No ar não, onde eu tô pisando. Você vai usar isso de referência. Ó, você vai ficar nessa posição, seu pé esquerdo mais ou menos em cima da linha esquerda. Você vai correr naquela direção e você vai pular na direção da divisa da cerca. Beleza? Eu tô mostrando aí pra vocês na edição o que eu quero dizer. A propósito, tem gente que fala que você desligar esse ajuste de câmera, se eu não me engano, ajuda muito a fazer esse skip. Eu tenho ele desligado só por segurança, mas quando eu jogava com ele ligado eu não sentia tanta diferença não, tá? Mas quem sabe pra você faz, então. Ah, eu descobri uma coisa. Ao invés de você pular na direção daquela, se você tem dificuldade de andar reto, você pode tentar pular naquela ali. Às vezes funciona, viu? Tem uma particularidade nesse skip pra mim, que é a minha mão, ela treme naturalmente, ela sempre treme. Então é muito difícil pra mim andar reto. Se você me ver correndo, eu sempre tô tipo compensando, porque eu sempre tô indo um pouquinho pra direita ou pra esquerda, tá entendendo? Então, você ignora
parte do meu setup, beleza? Porque pra você não deve ser assim. E também o meu controle tem um pouquinho de problema no analógico, ele puxa um pouquinho. Já tá antigo, judiado, coitado. Então, geralmente o setup é esse aqui, você vai olhar aqui, você vai virar pra lá, correndo, né? Quando chegar na pontinha, você pula. Bem simples. Entre aspas. Parece simples, mas não é. O conceito é simples, a execução não. E você quer cair mais ou menos ali, ó. Não é exatamente em cima da divisa, pode ser um pouquinho tipo ali, ó. No final dela, aí onde começa os pega-ladrão, os espinhos, né? Então vamos tentar. O que eu faço para dar uma compensada pro problema do meu analógico? Eu uso a câmera assim, para mim é mais fácil. E você quita. Eu errei a propósito. Se você quitar e tiver errado, você vai voltar daqui. Ó, aqui parece que deu certo, mas não foi, porque eu tô muito pra esquerda. Entendeu? Tipo, tem ainda uma chance por causa que o meu pé direito, ele tava um pouco em cima ainda da divisa da cerca. Só que aí que tá, tipo, é sorte. Quando você faz esse pulo muito torto, ele é sorte, entende? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes, até quando você consegue acertar certinho a divisa, se você passou muito dela e você cai meio que na parte de trás, pode acontecer que não pega, entendeu? Então, esse skip ele é extremamente inconstante para quem, principalmente para quem tá começando. Então é por isso que eu não recomendo que você faça, entende? Ó, agora eu provavelmente consegui. Você viu que ele tipo ele deu um pouco de peso quando ele bateu em cima da divisa, entende? No, ali naquele ornamentozinho da cerca, tipo, deu um pouquinho de peso. Isso quer dizer que ele deu uma boa aterrissada. Então, provavelmente funcionou. É tipo uma chance bem maior de funcionar. Não foi perfeito ainda, entende? Então, se eu voltar lá de cima, não estranhe. Ó, funcionou. Tá vendo? Quando você chegar aqui, você vai dar um pouco para trás, como eu fiz. Você dá um passinho para frente. Você quer estar totalmente centralizado na cerca. Senão você cai. E essa, pelo que eu expliquei antes do meu problema na mão, e o analógico é a parte mais difícil do skip pra mim, na verdade, que é andar reto. Você vai chegar aqui e você vai pular. Se você não tiver matado o cachorro, o que eu faço é, eu ando assim, eu ando mais ou menos até aqui, era o que eu fazia antes. Eu miro nele e eu dou um tiro nele, porque pra você que não sabe, isso é até uma dica pra jogador casual. Você atirar no cachorro, ele cai no chão. Entende? Não importa o dano, ele vai cair no chão. O cachorro é muito fraco nesse jogo, a arma de fogo. Tá. Outra particularidade, essa estátua que tá aqui, se você errar muito, por exemplo, você pegar mais ou menos assim e rolar lá para baixo, tem uma chance de você voltar daqui de cima. Se for o caso, não desce e faz de novo. Só anda na direção da cerca que você beirando a estátua que você consegue cair em cima dela, então não precisa se preocupar. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo emular isso. Talvez eu tenha conseguido. Vamos ver. Oh, consegui emular. Boa. Tá, você voltou aqui. Você pensa, ah, não deu certo. Não, é só você andar na direção da cerca. Inclusive, quando você cair, você já vai estar centralizadinho. Tá. Agora tem mais uma forma de fazer isso. Com plano de attack. Pra você que não sabe o que é um plano de attack, é você fazer isso aqui, ó. Ataque em queda, né? Então,
O que você vai fazer é o plano de attack ele tem uma vantagenzinha que, tipo, você não precisa quitar do jogo se você acertar. A desvantagem dele é que, como você não quitou, os cachorros não vão resetar as posições dele. Logo, enquanto você está se recuperando do ataque em cima da cerca, eles podem vir te acertar e você cai. Outra coisa, você pode dar o ataque em queda, tanto com R1, né, o ataque normal, quanto com R2. Os dois, no ataque de queda, fazem o mesmo ataque. Só que tem quem fale, isso aí eu já não sei, mas digamos assim, gente que tem tempos melhores que eu, que faz speedrun há mais tempo que eu, diz que esse ataque aqui em queda, nessa posição, é mais fácil de sair se você apertar R2. Então, na dúvida, aperta R2, sabe? Você vai correr, você vai pular a mesma coisa e você vai spamar o botão de ataque. Errei. Aí, consegui com o plant, tá vendo? É assim que fica, tipo, a parte boa, como eu falei, você já fica em cima, você já tá centralizado também. Você não precisa mirar exatamente aqui nessa divisa, nesse ornamento da cerca. E é isso. Agora, tipo, sobre a parte final, quando você ficar um pouco melhor no skip, coisa do tipo, o cachorro ainda vai estar ali, né? Então você quer correr, é o que eu ando fazendo ultimamente. Só que isso aí pode acontecer caso você não consiga andar reto igual eu. Então você tem que dar, sempre tá prestando atenção se você tá andando, se você tá andando certo, né? Se você tá andando reto. Principal, quando você chega próximo do fim da cerca, você tem que estar um pouco mais para a direita. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver bem no meio ou na esquerda, o cachorro vai te acertar. É quase certo que ele vai te acertar, dependendo do posicionamento dele, entendeu? Principalmente se você está fazendo o setup em que você quita do jogo. A versão em que você quita do jogo. É tipo, é quase certo que o cachorro vai te acertar, entendeu? Porque, tipo, ele tem um timing muito bom, o filho da puta. Então, o que que você pode fazer? Se você tiver um pouco mais pra direita da cerca, com o seu pé direito, tipo, já naquela... Já no, digamos assim, em cima do nada. Sabe como é, né? Tipo, essas colisões de jogos... Dos jogos, elas geralmente são um pouco maiores do que o objeto que aparenta. Então, a hitbox, a colisão da cerca, ela é maior do que ela aparenta. Então ela é tem um pouquinho a mais para direita, não é muito, mas tem um pouquinho a mais, que é tipo você consegue pisar no nada. Entendeu? Ó, aqui mais ou menos. Quando você chegar mais ou menos aqui, o cachorro vai te atacar. O que você pode fazer é rolar para frente. Entendeu? Ou você para e dá um tiro nele, como eu falei para fazer. E você já tá aqui na pontezinha a caminho do Gascoigne. Beleza? Provavelmente está faltando alguma coisa para cobrir sobre o skip, mas sinceramente eu não lembro e eu peço desculpas por isso. Se eu estiver realmente esquecendo alguma coisa. Mas, bom, eu espero que tenha ajudado. Obrigado, pessoal. Falou. Sadness. I just wanted you to know, baby, you're the best.